antifrágil. É uma série, eu estava ali celebrando essa série, porque eu acredito que começa e você vai entender que é uma palavra maravilhosa. E aí hoje a gente vai estar falando sobre escolhendo glorificar a Cristo independente das circunstâncias. Escolhendo glorificar a Cristo independente das circunstâncias. Por que antifrágil? Primeiro, por que a gente está escolhendo esse título, né? E aqui não foi nenhuma, vamos dizer, uma criatividade, inventamos, não. Isso aqui é conhecido, essa palavra é conhecida do best-seller de um libanês estatístico, Nassim Nicolás Taleb. E ele escreve esse livro, Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Coisas que se beneficiam com o caos. Eu estou lendo esse livro e é interessante que Nassim ele traz uma perspectiva que me permita eu usar a palavra lógica, mas ele não trabalha no lógico, ele trabalha justamente pelo fato de que a vida não é linear, não é uma reta. Vou explicar para você. Por mais que a gente diga assim, a gente se sente confortável se a gente dissesse assim, rapaz, eu queria que segunda-feira fosse assim, eu queria que terça-feira fosse desse jeito, eu queria que quarta-feira fosse desse jeito, eu queria que o mês de outubro fosse desse jeito. A gente pensa desse jeito e a gente acha que a vida é uma reta. Não é uma reta. Se a vida fosse uma Austin Soares. Não é, gente. A gente pode andar numa reta, daqui a pouco tem curva, daqui a pouco a gente acha que é asfalto, não, é pedra. Daqui a pouco a gente acha que é asfalto, não, é pedra de novo. E daqui a pouco a gente acha que vai melhorar, não, é areia movediça. A gente às vezes pensa, e por favor, pode ser que você não seja igual, mas quantas vezes a gente acha que o Evangelho de Jesus é linear, Jorge? Não, a gente aceita Jesus. Ai, graças a Deus, porque a gente aceita Jesus, meu casamento vai dar tudo certo. A gente aceita Jesus, meus filhos que eu criei bem direitinho, vão obedecer bem direitinho. Não. Porque eu aceito Jesus, eu vou ter uma saúde maravilhosa. Não, porque eu aceito Jesus, eu vou viver 184 anos. Não. Então, às vezes a gente entra em uma esfera, seja na vida financeira, seja na saúde, seja no casamento, seja na vida espiritual, como se a vida fosse uma reta. E Nassim fala justamente o contrário. Assim, a vida é justamente volátil. Ela é curva, ela desce, ela sobe, a gente planeja e a gente precisa planejar, mas mesmo assim ela não sai do jeito que a gente planeja. Como viver e como ter uma fé antifrágil? Ok? Qual é a definição dele de antifrágil? Ele diz assim, o frágil é aquele, e vamos observar, vamos ter bote na sua cabeça, aquele copo de vidro, o frágil se eu jogar o copo de vidro, ele se quebra. Ele quebra. E às vezes a gente vive uma vida de fé, eu creio, eu oro, eu levanto as mãos, eu falo de Jesus, mas quando vem o problema, quando vem a situação, a gente quebra. A gente quebra. Eu já passei isso, gente, e eu vejo que os cabelos brancos, né, e os anos nos ajudam a gente melhorar. Mas quantas vezes eu vejo pessoas que eu digo assim, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa está reagindo a essa situação. Eu imaginava que ela tinha uma fé maravilhosa, eu imaginava que ela tinha uma fé muito grande. E tinha. Só que era uma fé frágil, se quebra. E no livro dele ele fala sobre esse elemento frágil, aí a minha vida frágil, e aqui a gente vai levar para o lado espiritual, mas ele também fala dos robustos. Os frágeis é aquele que se jogar quebra, mas os robustos, aquele que se jogar você não quebra. Então imagine se eu pego um copo
de vidro e jogar no chão, ele se quebra. É o frágil. Mas o robusto é aquele copo de ferro, de alumínio, de plástico, que se eu jogar, ele não se quebra, mas ele permanece a mesma coisa. Que tipo de fé você quer? Eu quero uma fé, não numa situação, eu permanecer o mesmo, eu não crescer, eu não evoluir. E aí, ele entra na definição dele, eu acho fantástico. O que é antifrágil? Aquelas pessoas, vamos dizer, famílias, gente que se beneficia, e ele não usa o caos, como assim, eu vou procurar o caos, eu vou procurar o problema, eu estou doido que aconteça problema. Não, se acontecer, e a vida vai acontecer, eu vou sair mais forte, eu vou sair mais sábio, eu vou crer mais, eu vou ser melhor, eu vou ser mais prudente, e essa é a proposta da nossa série. Essa fé, que eu venha glorificar a Jesus, que eu venha exaltar Jesus, ainda que, como diz o profeta, ainda que não tenha fruto, ainda que eu não veja nada acontecer, ainda que eu olhe e seja tudo contrário, eu permanecerei crendo no Senhor, eu permanecerei vendo o Senhor, eu permanecerei glorificando o nome de Jesus. Então, a proposta é a gente ser esse antifrágil. Estão comigo, pessoal? Então, é você sair mais forte, é você sair mais sábio, é você sair mais robusto, é você diante das circunstâncias ruins, circunstâncias que a gente não espera. Eu tenho uma frase, se você for postar, pode botar Costa Neto, foi eu que disse. E assim, para mim, eu quero ter uma fé que espera o inesperado e se prepara para o imprevisto. Eu vou repetir. Que espera o inesperado. Espera o que, gente? O inesperado. E se prepara para o imprevisto. Ai, pastor, isso é muito negativo, né? E a gente vive nesse mundo de frases, né? Creia, viva o seu sonho, acredite que você vai conquistar, fale o teu futuro, desenhe o teu quadro extraordinário, olha para ele, vai acontecer. Gente, tem um quadro extraordinário, você planeja para, você confia, você coloca a tua mão, não é simplesmente um desenho. Estão comigo, gente? Faz sentido isso? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas frases, a gente tem que ter muito cuidado com esses teoremas, porque a vida não é linear. Tudo isso, e eu sou muito cuidadoso, tudo tem algo bom. Não é totalmente descartável. Um quadro não é descartável. Uma palavra positiva não é descartável. Não é descartável. Mas o mundo, fala comigo, gente, o mundo não é uma reta. Não é uma reta. E aí a gente vai estudar, baseado, não é, na vida de Paulo, mas nós vamos estudar capítulo por capítulo nessa série sobre o livro de Filipenses. Então já é dever de casa para você. Estudar o livro de quê, gente? Filipenses, grava bem, não é Fluminense, é Filipense. Filipenses, eu amo, assim, eu dizer uma carta do apóstolo Paulo que eu não gosto, fica complicado. Filipenses é incrível. É escrito mais ou menos ali 62 depois de Jesus. Atos 16 fala como é que nasceu a igreja em Filipe. O apóstolo Paulo, ele começa interessante, gente, capítulo 16 do livro de Atos. Olha como começa a igreja ali em Filipe. Paulo, ele está com os amigos dele, ele planeja entrar na Ásia, ele ora para entrar na Ásia, e quando ele tenta entrar na Ásia, vá lá, o texto diz assim:
o Espírito do Senhor os impediu de pregar o Evangelho. Não, pastor, não tem desse. Está lá, gente. Atos 16. Eles tentaram entrar na Ásia e disseram, o Espírito do Senhor os impediu de entrar lá. Não, vocês não estão acreditando, não. Eu vou ler aqui, vocês não estão. Não, pastor, não tem isso. Não tem, não é possível que tenha um negócio desse. Tem Atos 16. Me ajuda, o pessoal da mídia, coloca para mim. Atos 16, versos 6 e 7. Paulo e seus companheiros chegaram na região da Frígia, Galácia, tendo sido impedidos. Seus amigos viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos, o que, gente? Vamos lá, todo mundo junto? Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província, e aí ele fala da Ásia. E o 17, Paulo deve ter dito assim, não é de Deus, não é o Espírito Santo, me impedir de pregar o Evangelho, não é possível. Ei, gente, vamos! Eles tentaram, olha o 17, eles tentaram ir e dizem, o Espírito do Senhor os impediu. E quando chegaram à província da Mídia, tentaram entrar na mentira, mas o quê? O Espírito de Jesus os impediu. E aí é onde ele tem uma visão, e dessa visão ele entra na Macedônia e dá de cara Filipos. Então essa igreja nasceu de um direcionamento de Deus. Primeira coisa que eu aprendo, nem boa ideia é uma ideia de Deus. Nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. Paulo entra ali em Filipos, e aí ele encontra com uma comerciante Lídia. E aí ele vai para uma reunião de oração, conversa, tem várias mulheres ali, e ele conhece uma mulher e prega o Evangelho para aquela mulher se converte, toda aquela casa se converte. Ela convida Paulo para ficar um pouco com ela, Paulo fica. Daqui a pouco ele começa a caminhar ali na cidade, aparece uma mulher endemoniada e aquela mulher adivinha, ela ganha dinheiro para muita gente da cidade ganha dinheiro pelaquela mulher, mas ela é possessa, ela é usada pelo diabo. Paulo expulsa o demônio daquela mulher, muita coisa, aquela cidade fica agitado, prendem o apóstolo Paulo, dão nele, mas batem nele com força. Ele apanha injustamente, vai para a prisão. Na prisão eles têm uma experiência, ele e Silas, ali meia-noite, terremoto, as portas se abrem, o carcereiro quer se matar, ele prega para o carcereiro, e aí por causa de uma comerciante, por causa de uma mulher endemoniada, e por causa de um carcereiro, começa a igreja em Filipenses. A igreja de Filipenses começa, mas o livro de Filipenses não foi escrito quando Paulo estava lá. Filipenses foi escrito quando Paulo estava preso. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Ei, gente, e quando eu olho para essa carta, na verdade, a carta do livro de Filipenses é uma carta que está agradecendo por uma oferta. Você vai ver no final do livro de Filipenses, Paulo agradecendo uma oferta que as pessoas enviam para ele, para Roma. Filipenses, a igreja se reúne lá e envia uma oferta para Paulo. É uma carta de gratidão. Mas aquela carta foi escrita quando Paulo estava preso. Quando Paulo estava preso. E essa carta me ensina muito, porque a primeira coisa que Paulo diz nessa carta, fala nessa carta, ei gente, ele fala pelo menos aí 16, 19 vezes, 16 vezes a palavra gozo, alegria, regozijo. Preso, fala comigo gente, como é que ele estava? Preso. Uma das cartas que Paulo fala mais em alegria, mais em regozijo, mais. Paulo fala. Essa carta
nos ensina muita coisa. Porque Paulo estava lidando com 3 coisas, e eu quero estar trabalhando com vocês. Paulo ali, ele decide glorificar Jesus, ele decide glorificar Jesus, ele decide mudar a cabeça dele, ele decide diante daquela situação, diante daquela prisão, diante daquilo que ele estava vivendo, ele decide glorificar Jesus, e Paulo estava lidando com 3 coisas: cadeia, críticos e crise. Fala comigo: cadeias, críticos e crise. E quem sabe, eu não sei aonde você se encontra, mas a gente vai sempre lidar, a gente vai estar sempre lutando contra essas 3 coisas, cadeias, não especificamente, e aqui eu estou pregando para você que está nas unidades prisionais, não são cadeias iguais a essa. Paulo estava como cadeias iguais a vocês, mas existem outras cadeias que nos prendem. De repente a gente está lidando com aquilo que nos prende. Concorda comigo, gente? Então, como glorificar a Cristo no meio das cadeias? Mas a segunda coisa que Paulo ele vai falar no livro de Filipenses é sobre críticos. Críticos. A gente está sempre lidando com isso. Nós temos críticos em todos os lugares. Essa cadeira, domingo a gente falou sobre ela. A gente vai ver o crítico em todos os lugares, inclusive dentro de casa. A gente vai ver na empresa. Não tem perigo. Eu e você, a gente não está em um determinado ambiente onde nós vamos ter críticos, pessoas que vão falar mal. E a gente vai aprender como ter uma fé, que vamos crescer, vamos ser mais sábios diante dos críticos, da crítica. Mas Paulo também, ele estava lidando com uma crise, uma situação. Então, você quer aprender, gente, hoje? Está com o coração aberto? Como glorificar a Deus diante das cadeias, diante dos críticos, diante da crise. Transforme suas cadeias em oportunidades. Transforme suas cadeias em oportunidade. Livro de Filipenses, capítulo 1, 12 e 14. Filipenses, capítulo 1, 12 e 14. Paulo começa a dizer: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, vírgula, na realidade, vírgula, contribuído para o progresso do Evangelho. Vocês ouviram, está escrito aqui. Pode deixar aí o texto. No texto, quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, tem outro texto assim, ao contrário, contribuído para o progresso do Evangelho. 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. A prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se mais confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. Paulo menciona que o que aconteceu com ele, ele traz numa perspectiva diferente. O que aconteceu comigo é de fato uma oportunidade ímpar. Gente, eu quero uma fé que diante das crises, diante daquilo que tenta me prender, diante daquilo que tenta me segurar, diante daquilo que tenta me limitar, diante daquilo que tenta contra a minha vida, eu quero ter uma fé antifrágil, eu quero crescer, eu quero avançar, eu não quero parar, eu quero que essas oportunidades possam chegar na minha vida e eu perceber que diante daquela situação, Deus está me dando uma oportunidade. Gente, por causa que Paulo está preso, ele esteve preso, e quando ele esteve preso, ele teve a oportunidade de escrever Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses. Ele escreve 4 cartas. Cartas incríveis, gente. Para mim, Efésios capítulo 1 é o Gênesis do Novo Testamento.
Se Gênesis capítulo 1, versículo 2, capítulo 1 e capítulo 2, livro de Gênesis, mostra a gênese do ser humano e princípios maravilhosos. Gênesis 1 e 2, outra pregação. Para mim, são dois textos, dois capítulos que a gente tem que extrair verdades. Tem muita verdade ali. O livro de Efésios, capítulo 1, é a nossa identidade em Jesus Cristo. Se nós nascemos para reinar em Cristo Jesus, nós vamos reinar. Quem nós somos? Abençoado com toda sorte de bênção. Nós somos santos, nós somos preenchidos. Eu e você, nós somos amados. Paulo escreve Efésios, Paulo escreve Colossenses, Paulo escreve Filemão, Paulo escreve Filipenses. Por quê? Porque ele estava preso e ele disse: eu decido glorificar Jesus. E essa situação que todo mundo está dizendo assim, vai ficar parado, nada vai acontecer com a sua vida, você pensa que vai para frente, agora que você vai para trás, Deus está dizendo o seguinte: hoje não, meu irmão, eu vou crescer, eu vou sair mais sábio, eu vou sair mais forte, as pessoas vão perceber na minha vida que aquilo que está tentando me parar, vai fazer com que eu venha avançar. Eu vim avançar. Por causa das cadeias, ele vê uma oportunidade que ele não teria. Por causa das cadeias, ele vê uma oportunidade para pregar o evangelho para os soldados e testemunhar para toda a guarda do palácio. Oportunidade. Eu estava com uma determinada pessoa e ela realmente fez algumas coisas que não estavam de acordo aí com a lei. Essa pessoa foi presa e ela passou um período na cadeia em determinado local. E essa semana eu estava conversando com ele conseguiu a liberdade provisória. Eu estava conversando com ele assim, e ele falando assim: pastor, as minhas cadeias eu só iria mudar se eu fosse para lá. Assim, não tinha, pastor, não tinha possibilidade. Eu sei que Deus não faz isso, planeja a pessoa perder tudo, ser quebrado para mudar. Disse: mas eu só iria conhecer Jesus porque eu fui para a cadeia. Ele disse que entrou na cela ali e diz assim: vai ser os piores dias da minha vida, os piores momentos da minha vida. Ele disse que entrou na cela e tinha um irmãozinho com uma Bíblia. Ele diz: pastor, o senhor quer saber a história de Noé? Eu sei. O senhor quer saber a história de José? Eu sei. O senhor quer saber a história de Davi? Eu sei. O senhor quer saber a história do rei? Eu sei. O senhor quer saber o que é que aconteceu com Jeremias? O senhor quer saber a Bíblia? Eu sei. Eu agora sei a Bíblia toda. E Jesus mudou a minha vida, porque a cadeia, ao invés de me paralisar, a cadeia fez na minha vida mudar completamente o meu jeito de ser, meu jeito de pensar. Hoje eu tenho Jesus Cristo por causa de uma oportunidade que eu tive. Oportunidade. Ei, gente, por causa da cadeia, ele passou a ser encorajado a viver a fé. Eu e você, nós aprendemos hoje, 2024, por causa das cadeias do apóstolo Paulo. Eu e você, nós estamos crescendo, gente. Ele nem sabe disso. Quando chegar lá no céu, a gente fala. E aí, que fé eu e você a gente quer ter? Eu quero dizer uma coisa para você, escreve aqui. Pode ser que o seu conforto, quem sabe o teu conforto pode ser a sua prisão. Eu não vou orar para você ter problema hoje aqui. Mas fala comigo, gente, a vida não é uma linha reta.
Fala comigo, a vida não é uma linha reta. Pastor, planejei meu casamento. Eu sei que você orou, eu sei que você planejou, eu sei que você sonhou. Saiu da reta. Eu vou falar uma coisa, você não vai parar. Você vai sair mais forte, você vai sair mais sábia, você vai sair com mais fé, você vai aproveitar essa oportunidade e as pessoas vão olhar para você e perceber que aquilo que todo mundo estava dizendo que ia lhe parar, você decidiu glorificar o nome de Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus por causa disso, amém, gente? Quando a gente olha, e aí fala cadeias, oportunidade. Fala comigo, gente, cadeias, oportunidade. Grave essa palavra, oportunidade. Paulo, ele olha para as cadeias e diz assim, não, a cadeia para mim tem sido uma oportunidade. O que tem paralisado você? Pastor, estou tudo bem hoje, mas pode ser que amanhã a curva aconteça. Pode ser que amanhã você tenha alguma coisa. Pode ser que pastor, Deus me livre, pode orar, mas a vida não é reta. Isso não vai acontecer comigo. É melhor. Aí no livro dele diz, é melhor você sair desse sistema da sociedade que nos ensina que a vida é retilínea. Pode ser. Mas Paulo decidiu olhar para as cadeias e dizer assim, isso aqui é oportunidade. Mas também transforme seus críticos em seus aliados. Transforme os seus críticos em aliados. Capítulo 1, versos 15 a 19. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja, rivalidade, mas outros o fazem. Eu estou lendo Filipenses 1, 15 a 19. Mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição, sem sinceridade, pensando que, e aqui olhe aqui, sim, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Mas que importa? O importante é que, de qualquer maneira, de qualquer forma, seja por motivos falsos, por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito Santo. Para cadeias, ele diz assim, eu vou aproveitar a oportunidade. Deus está me dando uma oportunidade. Deus está, todo mundo está dizendo que eu vou parar, mas Deus está me dando uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de transmitir a palavra de Deus, uma oportunidade de ser mais sábio, uma oportunidade de ser antifrágil, uma oportunidade. As pessoas, Paulo olha para a oportunidade, mas Paulo olha para os críticos e ele vê como aliados, ele não vê como alguém que vai... Não é? E aqui pode não ser você, mas quantas vezes nós olhamos os nossos inimigos e nossos críticos como algo que a gente tem que expulsar o demônio deles, mas quem sabe, gente? Quem sabe? E aqui eu vou usar uma pregação de um amigo meu, Mário Ruiboto. Os benefícios de um adversário. Há uma relação entre adversário e destino. Interessante que as duas palavras não são bem-vindas quando juntas. Benefício e inimigo parecem contradição. Mas, na verdade, aí ele começa a dizer, ei, gente, quando Deus quer falar, Ele manda um profeta. Quando Deus quer fazer você crescer, Ele manda um inimigo. E eu não vou pregar a pregação do Mário, mas adversário criam movimento, adversários impulsionam a gente à criatividade, adversário nos torna consciente das nossas fraquezas. Tem crítica que a gente precisa ouvir, que o cara tem razão. Adversários
nos fazem levar a gente para estar mais perto de Jesus. E, gente, Paulo olha para os críticos e diz assim, não, o que eles estão fazendo, eu vou trazer para mim. Eles pensam que podem aumentar a minha aflição. Não, pelo contrário, eu vou usar isso para fazer com que as pessoas se tornem cada vez melhores. Sobre crítica, deixa eu falar uma coisa. E principalmente quando a gente chega a determinada situação, o que é que eu faço com os críticos, né? O que é que eu faço com a crítica? Pode perguntar à minha mulher. Ela não está aqui, ela está assistindo online. Toda crítica eu paro e escuto. Toda crítica. Pastor, toda crítica eu paro e escuto. Porque algo que o crítico quer dizer que eu não enxergava. Eu não só isso, mas por que ele falou isso de mim? Em determinado momento eu demonstrei. Em determinado momento eu dei vaga. Em determinado momento eu abri. Ei, gente, crítico me ajuda a buscar mais a Deus. Crítico nos ajuda a se movimentar. Quando eu olho para o apóstolo Paulo decide glorificar o nome de Jesus. O quê? Cadeias são oportunidades, mas críticos eu vou transformar em aliados. Com relação à crítica, use o tempo a seu favor. Com relação à crítica, os seus resultados vão mostrar muito mais do que a sua voz. Ei, com relação a crítico, dê permissão aos seus amigos para lhe defender. Não vai defender, não. O crítico não vai ouvir você, mas vai ouvir uma pessoa que nem sabe que é seu amigo. Ei, transforme a crítica em seu aliado. Tenha uma fé diante da crítica, diante da situação. Tenha uma fé que você vai sair mais sábio, que você vai sair mais robusto, que você vai sair mais confiante em Deus, que você vai aprender com Deus, que você não vai parar. Gente, eu quero uma fé desse jeito. Eu quero uma fé diante de situações. E vocês imaginem, vocês não conseguem imaginar, o pessoal que está mais próximo sabe muito bem. E quanto mais a gente vai subindo em uma influência, em um conhecimento, mais crítica vem. Gente, o que já chegou de conversa para mim, quem eu sou? O que já chega de conversa para mim, o que aconteceu? Mas também eu sei acabar com o crítico. Pastor, como é que eu sei que uma pessoa está criticando? Quando ela só fala mal dos outros, só reclama dos outros, só vê coisa errada nos outros, mas nela ela é perfeita. A primeira coisa que eu pergunto para um crítico é assim: você tem prova? Não, porque assim, olha, me falaram que o pastor é desse jeito. Aí foi. Mas tu tem prova? Não, mas foi um amigo meu que falou. Aí foi. E tu pediu prova ao teu amigo? Não, deixa eu falar com o seu amigo. Não, acho que ele nem sabe. Não, deixa eu falar com ele. Aí você vai falar com... Não, mas não foi o amigo, não. É o amigo dele. Aí você vai do amigo do amigo, aí você vai... Vem cá, o teu amigo. Não, é porque estava numa conversa ali no restaurante, e aí surgiu, aí falaram. Aí, então não foi o teu amigo, não foi o amigo do teu amigo, do teu amigo do teu amigo. Numa conversa de restaurante que soltou assim. Ei, gente, falar uma coisa. Segunda coisa, como é que eu paro o crítico? Eu sempre vou ouvir o outro lado. Eu quero ouvir o outro lado. Não, mas eu quero ouvir o outro lado. Eu quero ouvir o outro lado. Hoje, não muito mais, meus pastores, meus coordenadores, meus líderes fazem muito mais do que eu. Hoje eu não aconselho muito, mas o que já passou por mim dentro de aconselhamento? E às vezes conversas que eu escuto, e eu digo: não, mas eu quero conversar com seu marido. Não, pastor, por que o senhor quer conversar com ele? Não quero. Mas eu contei tudo, eu sei, mas deixa eu falar com ele. É porque o senhor quer falar com ele, o senhor não acredita em mim, não? Creio em você.
Mas eu quero ouvir o outro lado. E quando a gente vai ouvir o outro lado, não é porque ela está errada ou certa, é porque, às vezes, os dois estão errados, gente. Os dois estão errados. Deixa eu falar uma coisa. Pega o teu crítico, as tuas críticas, transforme em uma fé para você, que você vai crescer mais ainda. Você vai ter mais ainda, mais ainda. Quantas pessoas estão sucumbidas em uma crítica? Mas deixa eu te falar uma coisa, quando eu olho para o apóstolo Paulo, uma das coisas que ele fala, uma das coisas que ele coloca é quem ele é. Fala comigo, gente, quem ele? Ele faz o seguinte: eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. Porque debaixo de uma crítica, muitas vezes, é você ter uma confiança de quem você é. Porque crítica quer lhe distrair, mas muitas vezes o diabo, ele não tem o poder para lhe destruir, mas ele vai fazer todo o possível através de uma crítica lhe distrair. Não, vocês não entenderam, não. Diante de críticas, o diabo quer nos distrair, porque ele sabe que destruir, ele não consegue. Mas muitas vezes distrair, ele tenta. Eu vim dizer hoje aqui: abre os teus olhos, decide crescer, decide buscar a Deus. Diante de inimigo, diante de adversidade, diante de problema, você vai sair mais forte, você vai sair mais sábio. Dê glória a Deus por isso, amém, gente? Paulo decidiu glorificar a Jesus diante de cadeias, Paulo decidiu glorificar a Jesus diante de críticos, Paulo decidiu ter uma fé antifrágil, sair mais forte diante de crises. E diante de crises, diante de cadeias, ele vira em oportunidade. Diante de críticos, ele vira em parceiro. Ele consegue crescer diante de críticos. Mas diante de crise, ele transforma em testemunho. Filipenses 1, 20 a 26, e diz assim: aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado. Ao contrário, com todo, não é? Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que tipo de fé eu e você a gente precisa ter e pedir o Espírito Santo que seja gente frágil? Não é quebrar e não é diante de situação a gente permanecer o mesmo, mas diante de situação a gente crescer. Ei, gente, transforme tuas crises em testemunho. Faz com que Cristo seja engrandecido. Seja engrandecido. É interessante que Paulo usa duas situações, assim. Se eu viver, Cristo vai ser glorificado. E se eu morrer, Cristo vai ser glorificado. Gente, que tipo de evangelho é esse? Onde só presta se a gente ganhar, só presta se a gente vencer, só presta se a gente superar. Que tipo de evangelho é esse? Que tipo de evangelho eu e você, a gente está lendo? Que tipo de evangelho é esse, gente? Por isso que vocês precisam ler um livro que foi escrito ali, Mentalidade de Vida Eterna. Vocês precisam viver uma mentalidade de vida eterna. Com mentalidade de vida eterna, Paulo está dizendo assim: olha, vai ser testemunho se eu for o quê? Liberto. E eu espero ser liberto, porque tem gente orando por mim, e o Espírito Santo está me ajudando, eu espero. Mas ele não tinha essa certeza. Mas mesmo assim, se eu morrer, eu também vou ser o quê? O meu testemunho vai ajudar muita gente.
E não ajudou não, gente. Eu e você, nós estamos falando do apóstolo Paulo, não o que venceu, o que morreu. Então, vocês não entenderam. O apóstolo Paulo tem sido testemunho para a gente, não porque ele saiu tudo bem, mas porque foi justamente o contrário dessa sociedade. E a fé dele chegou para mim e para você, porque na morte dele virou testemunho para mim e para você. Eu quero uma fé que a sociedade está dizendo, sucesso é isso aqui, e Deus está dizendo assim, não, para mim sucesso é isso. Sucesso é você passar, sucesso é a tua empresa, sucesso é a tua saúde, sucesso é você, e Deus está dizendo assim, sucesso é você se submeter, sucesso é você continuar crendo na crise, sucesso é diante da dor, você ainda glorificar o nome de Jesus, sucesso é diante da situação, você orar, sucesso é diante dessa situação, você crer, sucesso é diante dessa situação, você ainda permanecer, e as pessoas olharem para você e dizem assim, que é isso? Que é isso? Que é isso, gente? Quando eu olho o apóstolo Paulo, diante daquilo que tinha tudo para reclamar, ele louva a Deus. Tinha tudo para reclamar, ele louva a Deus. Atos capítulo 16, ele preso. É açoitado, estava doendo, ele vai ser preso, e ele, Silas, tinha tudo para reclamar. Silas, pelo amor de Deus, era para a gente estar na Ásia pregando o Evangelho, não foi o Espírito Santo não, tinha algum engano ali, eu não era para estar aqui não, olha, já pensou, se for, não é uma vontade de Deus, a gente está aqui na prisão, era para ter ido para outro projeto, não, o projeto de Deus era esse, Paulo. E diante de tudo para reclamar, ele adora a Deus. Ele adora a Deus. Ele adora a Deus. Ele adora a Deus. Eu não gosto de contar muito isso não, mas permita Deus te dizer uma coisa para você. E você vai entender por que eu me lembro que quando eu recebi minha diagnóstico de câncer, e aí eu jogo ali no Google, e quando eu jogo no Google, tá certo? Era pior do que o diagnóstico, eu acho que eu ia morrer daqui a uma semana. E ali, sozinho no quarto, com aquele diagnóstico na mão, o Espírito Santo disse assim, Costa Neto, você pode ter duas situações. Você tem duas situações. Segue o diagnóstico ou segue a minha palavra. E deixa eu falar uma coisa. Deus me deu a capacidade, Deus me concedeu a graça dele de estar vivo. E aí vocês vão entender por que às vezes eu não gosto de contar esse testemunho. Porque tem gente que recebeu o diagnóstico, tem gente que confiou em Deus e tem gente que morreu. Diante da sociedade, esse cara aqui não teve fé. Diante da sociedade, esse cara aqui, né? Diante da sociedade, o Costa Neto é o cara de fé. Costa Neto venceu. Um Costa Neto. Ei, gente, às vezes eu não gosto de contar. Estão entendendo o que é que eu estou falando? Está dizendo assim, ei, tem gente que recebeu o diagnóstico, creu, louvou a Deus, morreu, teve sucesso. Eu, pela graça de Deus, não me pergunte por que recebi o diagnóstico, criei, estou com saúde. Dois sucessos, gente, é isso que a gente tem que olhar na perspectiva espiritual. Paulo está dizendo assim, se eu morrer, Jesus vai ser glorificado, e se eu viver, Jesus vai ser glorificado. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão, vive na perspectiva espiritual. Tua empresa está dando certo,
Glória a Deus, porque Deus é fiel. E eu tenho visto como as minhas orações têm dado certo. Não! 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 Cuidado! E para você, Deus está dizendo assim: não é sucesso não. E aquele irmãozinho que está ruim, que não tem tantos bens, que não conseguiu tanto, mas você olha para ele, ele dá glória a Deus. Você olha para ele, ele é alegre. Ele olha para ele, não é o dinheiro. Você olha para ele, não é o sucesso. Você olha para ele, existe alegria. Olha para ele, ele está feliz. Ele está na missão de vida dele. Esse aqui tem sucesso. Eu vim hoje te dizer. Paulo diz assim: no meio da crise, o que acontecer, decide glorificar o nome de Jesus. Não importa a situação, decide glorificar, porque vivendo assim, a nossa fé é antifrágil. Vivendo assim, a gente vai crescer. Eu vim hoje dizer assim, por causa de Jesus, e eu oro pelo Espírito de Jesus na tua vida. Eu oro para essa fé que você vai sair melhor. Eu oro que essa fé você vai sair melhor diante das tuas crises, diante dos teus críticos, diante da tua cadeira, das tuas cadeias. Eu te convido a exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu te convido a orar a Deus. Eu te convido a exaltar o nome de Jesus. Eu te convido hoje a crescer, decidir crescer. Eu te convido a você louvar o nome do Senhor Jesus. Se você está bem, dá graças a Deus. Se não está, dá graças a Deus. Se está bem, continua confiando em Deus. Se não está, continua confiando em Deus. Ei, se está dando tudo certo, creia que Deus está te dando uma oportunidade. Se não está dando certo, Deus continua te dando uma oportunidade. Planejou, está dando certo, continua crendo que é a mão de Deus. Ei, planejou, não deu certo, Deus continua ainda no controle da tua vida. Ei, exalta o nome do Senhor Jesus, glorifica o nome do Senhor Jesus.